Então vamos começar falando de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, a nova série do Amazon Prime Video que estreia essa sexta-feira, 2 de setembro. E assim, tá sendo muito aguardada. E a gente vai conversar aqui por que tá sendo muito aguardada. E eu vou adiantar uma coisa pra vocês. Por favor, fiquem felizes com essa informação ou com inveja, não sei, vocês avaliam aí. Eu já vi os 2 primeiros episódios que vão ser exibidos nessa sexta-feira. É importante saber, pessoal, que nesta sexta-feira a Amazon vai liberar 2 episódios. E daí, as semanas seguintes, os episódios vão sendo semanais. Eu já vi esses 2 episódios e acho que já dá pra gente conversar coisas bacanas sobre a série. Primeiro vamos começar falando do custo dela. Para vocês terem uma ideia, toda essa produção aí, toda essa ideia que tem da Amazon de criar esse seriado do Senhor dos Anéis, né, Os Anéis do Poder, que é o nome mais correto, foi estimado em $1 bilhão. Isso mesmo você está ouvindo. É uma série bilionária. Não à toa ela já é tida como a série mais cara da história da televisão mundial. Vou tomar uma aguinha aqui, gente. Quem quiser, toma em casa também. O Lucas, minha voz de Deus, me pergunta aqui, Lucas, são aquelas fotos que eu te passei. Te passei 4 fotos, o Lucas vai colocar algumas fotos exclusivas que a Amazon Prime Video mandou para a imprensa, né, para o pessoal aí, não sei se vocês já viram, alguns lugares já divulgaram, a gente já divulgou também no Metrópolis, mas eu vou trazer aqui para vocês verem no telão, tela cheia, tudo bacana. Enfim, essa série tem um custo estimado de $1 bilhão, mas não é exatamente essa temporada, são todas as temporadas previstas para essa produção da Amazon. Essa temporada específica, que tem 8 episódios, ela tem um custo estimado em $456 milhões. Mesmo assim, gente, é muito dinheiro. E esse dinheiro foi bem investido, porque assim que as fotos estiverem aqui, vocês vão poder dar uma olhada, o visual de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, é uma coisa assim deslumbrante. É sério, eu tô aqui dando uma exagerada, você pode achar, mas não é não, gente. Tá muito bem feito. Tem muito efeito de computação gráfica, mas boa parte da série foi gravada também na Nova Zelândia, onde rodaram os filmes do Peter Jackson. Então aqui vamos começar um papo sobre o que tem de diferente além do visual. Vou ver aqui se já tem perguntas dos internautas. Eu adoro falar internautas, eu aparentemente não sei mexer no meu próprio celular, como vocês podem ver. Vou buscar aqui a live para ver se a gente já tem algumas perguntas para a gente tentar responder. Só um minutinho. Não tem Olha, a Maria Salete deu boa noite, eu vou devolver o boa noite dela. E a Rosa Massaranduba falou se pode contar uma novidade. Eu acho que ela pode contar, inclusive ela pode contar pra gente se esse Massaranduba é verdade ou é uma homenagem àquele querido personagem do Cacete Planeta. Mas vamos lá, olha, Juliana Contaifer chegou aqui com a gente, Juliana Contaifer deve ter perguntas, mas ela não vai fazer porque ela tem muito medo de spoiler. E eu prometo que eu não vou dar nenhum, juro por vocês, nenhum spoiler sobre O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Como vocês estão vendo aqui, atrás de mim, esta bela moça é a Galadriel. Isso mesmo, é a mesma personagem dos filmes que você viu no cinema lá com o Peter Jackson. Mas é uma história diferente, porque a Galadriel, como a gente sabe, é uma elfa, elfos vivem muito, então ela estava viva. E essa história se passa assim em outra era, é muito distante. É a segunda era da Terra-média. Ela foi baseada em alguns enxertos que tem ali no livro. Ela não existe um livro que defina o que é essa série. Ela foi baseada ali em alguns trechos, algumas canções, alguns poemas, alguns escritos do Tolkien. Então, eles meio que reuniram coisas que estavam ali e criaram esse universo da Segunda Terra-média. Teve um pequeno duende aparecendo aqui, mas tudo bem. Não, porque não, se eu falar duende, provavelmente serei massacrado por todos os sonhos de Tolkien. Mas vamos lá. Eu vi os 2 primeiros episódios, pessoal, e o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. O que a gente tem de interessante nessa série? Primeiro, o visual, como eu disse antes, é uma coisa assim impressionante. Realmente, cada um dos 2 episódios que eu vi parece de fato um filme, né, no investimento, aquela qualidade de cinema mesmo. Inclusive, eu fico me perguntando se não seria interessante ver isso numa telona, sabe, gigantesca. Eu vi na televisão. Não é uma tela bacana, tudo, mas não é aquela telona do cinema. Acho que seria muito interessante. E o que me atraiu mais, porque eu já sabia que a qualidade técnica ia ser impressionante, dado o dinheiro, né, que eu falei anteriormente, mais de $400 milhões para esses primeiros 8 episódios e $1 bilhão o projeto inteiro. Mas o que eu fiquei muito curioso para ver era que história eles iam contar e como eles iam apresentar essa história. Vale lembrar que o dono da Amazon, né, que é o Jeff Bezos, né, gente? Tô falando besteira não, né? O Jeff Bezos, dono da Amazon, ele mesmo é um grande fã de Senhor dos Anéis. E essa série tá no Amazon Prime Video, estreando na sexta-feira, dia 2 de setembro. Então a pressão era grande, né? A pressão aí era grande. Lucas, eu te mandei uma outra foto que mostra um cenário lá. Se você puder dar uma olhada, é uma foto muito legal mesmo, assim, que dá pra ver a qualidade. Pode até botar ela na tela cheia pro pessoal ver, que mostra toda a qualidade do que foi investido. Enfim, qual é a história que dá pra gente depender desses 2 primeiros episódios?
Os Anéis do Poder vai contar essa história centrada na Galadriel. A Galadriel ela já é conhecida por quem já leu os livros, por quem viu os filmes, como uma guerreira que voltou lá para o reino dos elfos, por depois de ter salvado a Terra-média e tudo mais. O que vai se contar agora é o surgimento desse mal, né? Esse mal conhecido como Sauron. E nada disso é spoiler, gente, porque isso está no trailer, isso está na sinopse da série. Veja só, não mandei a foto, então quebrei as pernas do Lucas. Tá no e-mail, meu filho. Olha lá no e-mail que eu te mandei, o primeiro. E aí, vocês vão lá... Deixa eu recapitular que o Lucas me tirou do prumo aqui. Vamos lá. Conta a história da Galadriel, né? Ela ainda muito nova, muito antes da época que ela aparece nos filmes do Peter Jackson, e ela ali lutando contra esse mal. Esse mal, especificamente, é o Sauron. Isso está dito no trailer, está dito na sinopse, está tudo ali. E o que a gente vai ver é o surgimento dos anéis, né? Dos anéis do poder, como diz o título da série. Esses instrumentos, como eles foram criados e por que eles são tão poderosos, e principalmente porque eles são capazes, né, de transformar qualquer pessoa em vilão, como a gente vê nos filmes do Peter Jackson. Se você quer alguma relação com os filmes do Peter Jackson, aqui vai uma informação ruim. Não tem e não pode ter. Os filmes do Peter Jackson pertencem ao Warner. É o Warner? Acho que eu não estou falando besteira, não. Pertence ao Warner e eles não podem aparecer nessa série. Então não tem atores em comum, não tem nenhuma citação, assim, os personagens podem ser ditos ou não, a gente vai ver, né? Enfim, mesmo que é difícil ter personagens que coabitem, mas não é dito. Agora, os elementos da ideia da Terra-média, como é desenhado nos livros do Tolkien, os mapas e tudo, os grandes deslocamentos, eles estão presentes. Nos 2 primeiros episódios dá para ter também uma ideia da grandeza dessa série. Ela é gigantesca, gente, porque eles vivem em cenários muito distantes. Então, eles estão lá na Terra dos Elfos, depois eles voltam para a Terra-média, eles atravessam o mar. Então, todos esses movimentos vão sendo observados pelo espectador, que vai ficando meio inebriado com a dimensão gigantesca daquilo. Essa primeira temporada são previstos 8 episódios, então tem bastante história ainda. Por isso que eu até pensei em fazer, gente, o Metrópole Já Viu aqui, sabe? Antes de vir aqui pra live, eu ia gravar um Metrópole Já Viu. Só que eu achei injusto porque eu só vi 2 episódios, né? Em 2 episódios dá pra tirar conclusão alguma sobre a ideia. Dá pra gente ter ali pitadinha, sabe? Um temperinho do que vai acontecer, sabe? Mas daí você ter certeza se tá bom ou ruim, eu ainda não sei. Olha aí, gente, era essa imagem que eu tava falando pra vocês. Olha, tudo bem, é uma foto, pode falar que no vídeo é diferente e tudo mais, mas olha a qualidade do visual. É uma coisa impressionante, 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 impressionante. É assim, é cinema mesmo. Eu aqui com a minha xicrinha. Vocês querem uma aguinha, gente? Que eu vou falando aqui que nem uma mula desembestada. E preciso tomar água. Lucas, coloca o comentário do Vinícius aí na tela, que ele falou aqui, ó. Como o pessoal consegue tirar mais conteúdo dessas produções de sucesso de outras décadas para fazer série? Não fica meio forçado? Então, Vini, não. Por quê? As adaptações do Peter Jackson, elas foram... acho que a sua pergunta ela tem uma resposta sim e uma não. A não os filmes do Peter Jackson, eles mostram lá os 3 livros, né? As 2 Torres, Retorno do Rei, tudo isso aí. A Sociedade do Anel. E ele explora ali, vamos dizer, essa linha principal do que o Tolkien contou. Aí ele volta para fazer a nova trilogia do Hobbit, que é um livrinho assim, ó, dessa finura aqui, ó. E cria 3 filmes de 3 horas completamente cansativos, ruins. Aí foi forçado. E agora na série, o que eles fazem é pegar elementos que estão presentes na obra, que não são necessariamente elementos já discutidos, já mostrados nos filmes, são coisas que foram passadas no livro, são citações, e recriam o universo em torno disso. Então é como se eles não fazem uma adaptação, entende? Eles estão criando um universo todo a partir de enxertos do Tolkien. O que deu para assistir nesses 2 primeiros episódios é que é muito rápido você voltar para a Terra-média. Aí você vai falar, cara, eu detesto O Senhor dos Anéis. Aí você não vai gostar da série. E também você deveria repensar a sua vida se você detesta O Senhor dos Anéis. Tô zoando. Mas, quem gosta de Senhor dos Anéis vai rapidamente se reconectar com a Terra-média, com aqueles elementos, então com aquelas raças que existem, né? Humanos, né? Os anões e os elfos e os orcs, né? E todos os outros monstros e criaturas míticas que existem ali em Senhor dos Anéis. Logo no primeiro episódio a gente já é exposto o conflito e aqui eu acho interessante comentar uma coisa. Ó, esse cidadão aí é um personagem novo que aparece logo no comecinho da série. Ele tem um papel muito importante junto a Galadriel. Mas o que eu acho interessante da gente conversar aqui, acho que é Eldmond o nome dele. Se eu estiver falando besteira, quem está mais por dentro de Senhor dos Anéis, porque apesar de eu gostar muito de Senhor dos Anéis, eu não sou um especialista em Tolkien e eu não consigo falar esses milhares de nomes complicadíssimos, tipo Mormoth
e por aí afora. Mas quem for especialista pode falar pra gente. Olha, a Beatriz Queiroz está cobrando os efeitos, hein, Lucas? Aqui, tá todo mundo criar o próprio MCU, então. Perfeito, Vini, perfeito. Inclusive, saiu uma notícia recente que os direitos do Tolkien, né, de outras questões ligadas à obra do Tolkien, foram vendidos por uma empresa que tem uma ideia de criar um universo também como o MCU. O próprio George R. R. Martin, de Casa do Dragão, que a gente vai falar mais pra frente aqui nessa live, porque afinal de contas não seria essa live sem falar de A Casa do Dragão, ele falou que ele quer criar o novo universo de Game of Thrones nos moldes do que é o MCU. Eu acho que o MCU acabou virando uma escola, né? Ele virou o que a gente pode dizer o que todo mundo quer, porque franquia bilionária, todos os filmes fazem sucesso, série faz sucesso, todo mundo tá ganhando dinheiro em cima disso. Mas eu acho que isso você tá corretíssimo aí na sua avaliação. E só voltando para o que eu ia falar dessa questão de criar um universo, o que eu acho interessante aqui, que fica claro logo nos primeiros episódios, é que tal qual a Casa do Dragão trouxe uma história muito centrada numa figura feminina, mostrando assim, olha, em A Casa do Dragão o grande debate é, será que uma mulher pode ser rainha? Né? Uma mulher pode chegar ao Trono de Ferro e comandar? Por que tentam embarrear sempre a chegada de uma mulher ao Trono de Ferro? Esse é o grande debate que está colocado nesses 2 primeiros episódios de A Casa do Dragão que já foram ao ar. Em Senhor dos Anéis é muito mostrado assim, a Galadriel, ela quer assumir um protagonismo, ela quer assumir uma busca, não permitem ela, mas era a mesma busca que permitiam, por exemplo, ao irmão dela. E isso é colocado ali. Não sei se isso vai continuar assim, como eu disse, só vi os 2 primeiros episódios, só não posso falar que isso é a base da série, mas me parece que esse elemento muito focado na Galadriel e na luta dela para que esse sentimento que ela tem, essa percepção que ela tem de que o mal não acabou, e aqui eu tô tentando não entrar em muitos detalhes para não dar spoiler, né? Essa briga dela com esse mal absurdo que ela conhece, seja respeitada. E por um lado, existem pessoas dentro desse universo que não querem, né? Esses 2 personagens aí, eles aparecem no segundo episódio, eles são bem interessantes, como os anões, eles são muito interessantes, né? Eles sempre funcionaram meio como um alívio cômico nos filmes do Peter Jackson, mesmo que eles tenham muita importância, sobretudo nos filmes do Hobbit, mas na série eles também assumem um papel de muito protagonismo e são muito interessantes esses 2 episódios. Enfim, pessoal, acho que eu posso falar, sem dar maiores spoilers, sem entregar nada, sobre O Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder, é isso. Lembrando que a gente já sabe que a série vai mostrar a criação dos anéis e que esse anel acaba virando o anel que o Frodo tem que levar lá pra montanha pra destruir o Sauron e tudo mais. Que isso? Olha os efeitos. Pediram os efeitos, chegou o efeito. Tô vendo faíscas em mim. Estou on fire. Então eu não quero dar muitos spoilers para vocês, não quero ficar contando exatamente maiores detalhes, mas eu acho que vale a pena dar uma chance para a série. Aproveita e responde aí nos comentários quem está assistindo a gente, você gosta de Senhor dos Anéis? Se você gostar de Senhor dos Anéis, eu acho que você vai se amarrar de verdade na série. Eu vou falar que eu fui completamente convencido, tá? Completamente convencido logo nos primeiros episódios, eu gostei muito, principalmente pela qualidade técnica, e além da qualidade técnica, me chamou muita atenção a história que eles estão tentando contar, parece uma história muito boa. Cara, eu tô sensacional, eu tô de elfo, eu amei isso, olha. Caraca, eu tô achando isso sensacional. Por favor, amigos que estiverem vendo, tirem um print e me mandem, eu amei isso, vou usar nas minhas redes. Enfim, e uma coisa que também eu posso falar é que eu dei uma zapeada hoje na crítica, porque o embargo caiu essa quarta-feira. Como eu falei, eu não vou fazer crítica especificamente, aqui no Metrópolis vai sair uma matéria específica falando sobre o que a gente pode esperar da série, né? E é basicamente isso que eu tô contando pra vocês, mas eu vou entrar em alguns outros detalhes, porque lá no texto eu posso colocar, né? Não passa daqui se você achar que tem spoiler. Aqui não tem como, posso pegar vocês desprevenidos. Mas, enfim, eu tava dando uma olhada na crítica e o que eu achei muito interessante é que a crítica tá meio unânime, assim, todo mundo tá gostando muito. Então, por exemplo, eu dei uma olhada especificamente na The Atlantic, na Hollywood Reporter, na Variety e na Entertainment Weekly, e todas foram muito, muito, muito positivas, né? O Thiago Romariz também publicou no canal dele uma crítica muito, muito positiva, ele também viu 2 episódios, e eu vi que esse pessoal que escreveu a crítica viu 4 episódios, então eles já viram metade da temporada. O Thiago viu 2, e eu sei que alguns outros influencers e críticos no Brasil viram 4. Não sei como é que foi essa distribuição aí por parte da Amazon, mas tem essa diferença, né? Então eu vi 2, alguns viram 4, então eu não me sinto ainda pronto para fazer a crítica. Mas até o meio da temporada a gente volta e no final para discutir, porque tá tendo esse duelo da fantasia na TV, né? De um lado, Casa do Dragão, de outro, Senhor dos Anéis, e nesse duelo não precisa ninguém ganhar, né? Pode só a gente sair ganhando, porque são 2 produções muito boas. Então, se você gosta de Senhor dos Anéis, por favor, assista O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que estreia essa sexta-feira, 2 de setembro,
No Amazon Prime Video,